Leitura de harmonização do livro Mãos Unidas, no capítulo 1, que é o livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que buscam. Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação do teu ponto de vista e em cada demonstração da tua alma, grafas com tintas perenes a história da tua passagem. Nos unamos em pensamento, em oração. Mentalizemos a presença amiga do nosso querido Mestre Jesus junto a nós, iluminando esse nosso ambiente de muita paz e harmonia. Que a tua luz, querido Mestre, esteja em nossos corações sempre. E em teu nome, em nome de Francisco Valdomiro Lorenz, nosso patrono, iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Como é a última semana do mês de novembro, e na última semana nós sempre fazemos, a nossa União Municipal Espírita de Cruz Alta, fazemos esse intercâmbio de expositores entre as sociedades que fazem parte da União Municipal Espírita de Cruz Alta. A nossa casa esteve representada em Palmeira das Missões, na Sociedade Espírita Luz e Caridade, com o palestrante da nossa casa, e dando início a essa sequência de intercâmbio de expositores, que hoje nos cabe a alegria de receber um representante do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na pessoa da nossa Sônia Oliveschi. E amanhã, lá no mesmo Grupo Espírita Bezerra de Menezes, a Andréa Strobel Zimmermann, de Panambi, da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Caridade de Panambi, para encerrar este mês e encerrando este mês, encerrar a escala de intercâmbio de expositores deste ano. Depois ela será retomada somente em março de 2023. Mas hoje recebamos a nossa Sônia e façamos a nossa contribuição de vibração positiva para que ela nos traga mais uma boa mensagem. Sônia, é contigo. Então, uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui. Obrigada pela acolhida dos irmãos. Trazemos um abraço carinhoso também do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Então, nós vamos falar hoje, nosso tema, a dependência química numa visão espírita e psicológica. Ainda nós não passamos, não terminou ainda definitivamente a pandemia da Covid-19, né? Mas segundo especialistas, a dependência química, já antes da pandemia da Covid-19, eles já diziam que a dependência química apresenta caráter de pandemia. Já apresentava antes um caráter de pandemia e agora a gente pode também imaginar que não deve ser diferente, né? Então, estudiosos desse assunto, eles dizem que a preocupação com a dependência, tanto de substâncias lícitas, quer dizer, que são permitidas, como o álcool e o cigarro, quanto de substâncias chamadas ilícitas, aquelas que não têm a venda liberada oficialmente, né? Então, tudo isso preocupa estudiosos, preocupa governos. E por que essa preocupação? Porque pode seduzir e arrastar crianças, adolescentes, adultos, numa direção que os especialistas chamam que pode ser uma direção trágica, de abismos físicos e também morais. Eles dizem que a dependência é sutil, disfarçada, descompromissada, descomprometida com a vida e pode atacar pessoas de todas as faixas etárias, desestruturando
as famílias no que ela tem de mais precioso nas suas bases. O que é que as famílias têm de mais precioso? O amor que permeia os relacionamentos. Pode abalar. Roberto Lúcio, que é um psiquiatra espírita, estudioso desse assunto, ele diz que as dependências químicas vinculadas às mais diversas substâncias usadas pelas pessoas, elas são capazes de alterar o comportamento de quem usa de forma doentia, e elas também podem refletir a fragilidade do espírito, que muitas vezes, quando a pessoa se sente de menor valia, ela busca no exterior aquilo que ela acredita não ter em si mesma, optando muitas vezes por um prazer imediato e rápido. E diz esse psiquiatra que, de um ponto de vista mais profundo do ser, numa análise mais aprofundada da pessoa, a dependência em suas diversas formas de se manifestar é uma busca por transcendência, mas é uma busca enganosa, porque quem de nós que não quer a felicidade plena, ter uma vida plena, transcender, encontrar-se com o divino, né? Mas essa busca seria então enganosa, porque aí a criatura usa de meios materiais para alcançar um prazer que a pessoa busca, esse prazer de características espirituais. Então, por isso que a espiritualidade é um dos fatores que são trabalhados no grupo que a gente vai falar mais tarde, que é o Grupo Apoio Fraterno Bom Pastor, que atende a tanto a dependentes químicos quanto a codependentes, que são aquelas pessoas, os familiares que estão envolvidos com quem está passando pela problemática da dependência. Então nós vamos começar citando um trechinho do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. É um item bem extenso e nós trouxemos um pedacinho aqui para nós analisarmos o que Santo Agostinho, que é o espírito que traz a mensagem desse item. Então ele nos diz assim: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores sinais que revelam o germe de tais vícios e tratem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que arranca os brotos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. E continua Santo Agostinho dizendo que se os pais deixarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, que ele chama aqui de vícios, mas são vícios morais, né? Que todos nós precisamos trabalhar em nós ainda no estágio evolutivo em que nos encontramos, são os chamados vícios morais. Então, se os pais não se deixarem que se desenvolvam esses vícios, não se espantem de serem pagos com a ingratidão. Porém, o Santo Agostinho nos diz, aqueles que fizeram tudo pelo adiantamento moral de seus filhos, mas mesmo assim não obtiveram êxito, não tem por que se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Então, até agora nós estamos falando de vícios morais. E aí, o mesmo psiquiatra a que eu me referi há pouco, diz assim: com referência aos vícios de substância, precisamos lembrar que muitas vezes a condição viciosa é íntima e antecede ao vício. Na verdade, ele nos diz, muitos estudos científicos
já caminham para a conclusão da existência de fatores genéticos, os quais se sabem, pelos estudos da doutrina espírita, são frutos das ações passadas da criatura em existências anteriores. Então é o que se chama, no grupo de apoio a dependentes, é o que se chama de predisposição genética. Então, por exemplo, se uma pessoa numa existência, ela sucumbiu pelo vício, seja qual for, vício de qual seja a substância, e naquela existência ela não conseguiu se libertar desse vício, numa próxima reencarnação, ela traz esta questão para ser resolvida, para trabalhar a fim de se libertar do vício. Então é isso que se chama predisposição genética. E ela vai renascer num meio onde ela vai ter contato com essa substância que era da sua preferência. É claro que todos nós estudamos no plano espiritual, né? Todos nós estudamos, todos os espíritos estudam, e aí a gente renasce e a gente passa por provas e expiações, e principalmente quando a gente passa por provas, nós somos colocados em ambiente para sermos provados, para sabermos se nós vamos conseguir passar naquela prova que nós estudamos a parte teórica, vamos dizer assim, quando estávamos no plano espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 583, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade superior: os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E a resposta: não. Se eles dispensaram cuidados, eles não são responsáveis. Não. Mas, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E aí, nessa mesma questão, Kardec faz uma outra pergunta que ele colocou como letra A. Se um filho se torna homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, tiram estes, os pais, daí algum proveito? E a espiritualidade superior é bem objetiva: Deus é justo. Então essa questão enfatiza a responsabilidade dos pais, das pessoas que estão na responsabilidade, né, de educar, de orientar. Mas nessa pergunta da letra A, a gente percebe assim, ó, vamos supor que uma criança, ela teve maus exemplos das pessoas que a criaram, sejam pais ou sejam as pessoas que a criaram, maus exemplos em relação a vícios, em relação a atitudes equivocadas, mas mesmo assim, apesar, foi negligenciada, por exemplo, essa criança, né? E apesar disso, ela fez escolhas adequadas, né? Utilizando o livre-arbítrio que todos nós temos, pais, filhos, todos temos o livre-arbítrio, ela fez escolhas adequadas. E aí, Deus é justo? O que significa essa resposta? Então, provavelmente, o espírito dessa criança já havia trabalhado muitas questões referentes a vícios morais, a vícios de substância, sejam quais forem as questões, o espírito dessa criança já tinha trabalhado e já estava num estágio evolutivo em que ela conseguiu superar todas essas questões que ela vivenciou, que ela teve como exemplo. E ela, pelo livre-arbítrio, ela optou por caminhos adequados, né? E aí nós trazemos aqui o conceito de vício. Então, vício é uma dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância, geralmente alcoólica ou entorpecente. Vício também é o costume de fazer sempre a mesma coisa.
E aí nos auxilia mais uma vez o psiquiatra espírita Roberto Lúcio. Ele diz assim: do ponto de vista médico, a dependência química é uma doença caracterizada por uma necessidade muito grande da utilização da substância na qual a pessoa se viciou, com aumento progressivo da quantidade dessa substância para poder obter o mesmo efeito que sentia anteriormente. Então, se nós formos analisar há algum tempo, não muito distante, não se tinha essa ideia de que a dependência, que o vício, era uma doença. Muitas vezes, a ideia que se tinha é que a pessoa não se ajudava, que não se esforçava, que não queria. Muitas vezes era até julgada por ser uma pessoa de mau caráter, né? Então, a ciência já está dizendo isso, que é uma doença que precisa ser tratada do ponto de vista médico, psicológico e também do ponto de vista espiritual, como nós vamos ver a partir de agora, o que Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, nos traz sobre o assunto. Então ela nos diz: a drogadição constitui na atualidade um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Então, a mentora Joana de Ângeles, ela nos trouxe, nesse livro que se chama Conflitos Existenciais, ela dedicou 3 capítulos para falar sobre o assunto do drogadição. Neste capítulo de que nós estamos nos valendo, ela fala da drogadição num sentido mais geral, depois num outro capítulo ela fala especialmente sobre o alcoolismo e num outro capítulo sobre o tabagismo. Então, esse livro foi publicado em 2005. E aí nós vamos analisar o que, segundo a mentora, era, naquela época, na qualidade da época, um dos mais graves problemas de saúde pública, de saúde mental e orgânica naquela época, hoje não é diferente. E continua sendo uma preocupação de pessoas que estudam esse assunto. E esses estudiosos nos esclarecem que, por causa das ações prejudiciais das substâncias que são usadas, órgãos físicos são lesados, pode haver a redução da capacidade do funcionamento do organismo em geral, pode prejudicar a vitalidade da pessoa, dirigindo-se muitas vezes para doenças graves e até causando a morte. Quantas vezes a gente fica sabendo de pessoas que infelizmente, pelo uso prolongado do cigarro, acabaram tendo câncer de pulmão, por exemplo, né? O álcool também pode provocar doenças em vários órgãos e outras drogas consideradas ilícitas também. Então, qual a origem da dependência química? A mentora diz assim, que na psicogênese, ou seja, na origem da drogadição, encontra-se o espírito aturdido, quer dizer, confuso, inseguro, às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e de rebeldia. Então é um espírito confuso, sofrido, né? E aí, segundo a mentora, existem níveis diferentes de pessoas que fazem uso de substâncias. E aí ela diz assim, que aquelas que se apresentam com receio da vida, que ficam muitas vezes reclamando que a vida é muito injusta, que a vida é perversa, porque comigo, né? E quantas vezes acontece isso, né? As pessoas que têm pouca ou nenhuma tolerância em relação às próprias frustrações, que quando acontece uma dificuldade, um desafio, perdem o chão. Segundo a mentora, nesse primeiro grupo, então,
Muitas vezes, até por insegurança, por timidez excessiva, as pessoas acabam fazendo uso de alguma substância de forma recreativa, como se diz, lá de vez em quando, né? Só que precisa se ter bastante cuidado, porque se a pessoa tem a predisposição genética, se ela trouxe essa questão para ser trabalhada nesta reencarnação, se ela faz um uso recreativo e ela não sabe que ela tem essa predisposição, pode acontecer que essa pessoa vire uma dependente química. E aí a mentora diz que as outras pessoas que podem ser consideradas dependentes, né? Na maioria das vezes, essas pessoas fazem esse uso abusivo de alguma substância como uma fuga da realidade. Porque conflitos todos nós temos, tanto que a mentora trouxe esse livro com o título Conflitos Existenciais, quer dizer, quem não tem conflito na existência? Todos nós os temos, afinal, reencarnamos num mundo de provas e expiações, né? Então, a mentora fala também que esse segundo grupo de dependentes, muitas vezes são vítimas de ansiedade, que nós sabemos que é uma doença muito atual, que se agravou com a pandemia, né? E aí vão se refugiando no uso de substâncias, evitando passar por situações de desafios, porque na verdade essas pessoas elas têm dificuldade de acreditar que elas têm condições de enfrentar os desafios que a vida apresenta para elas. Então, muitas vezes é nesse sentido. E ela fala, não poucos viciados, renitentes, ou seja, teimosos, são vítimas do mesmo hábito, como nós estávamos falando há pouco, que mantiveram em existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando para expiações muito graves no futuro. Então essas marcas é o que a gente chama, não é, de predisposição genética. E aí a gente pensa assim, é o passado agindo no presente. E quem vai nos ajudar a entender essa fala da mentora é Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos. Ele nos diz assim: o Espiritismo, ao dizer que a energia espiritual foi elaborada nas várias reencarnações anteriores, nos diz que o inconsciente é fruto dessas vivências, que podem ser boas ou não. Se essas vivências, aquelas vivências que não foram boas, elas vão produzir desequilíbrios mentais e orgânicos. E somos, portanto, nos diz ele, herança de nós mesmos. Nós sabemos que nós temos um conteúdo muito grande que está no nosso inconsciente, que a gente não lembra, não está na nossa consciência. E muitas vezes esse conteúdo nos toma através das emoções, né? Então, é um reforço que a mentora nos coloca aqui, que nós somos herdeiros do que nós fizemos nas reencarnações anteriores. E ela nos coloca, sem a menor dúvida, é o espírito enfermo, aquele que mergulha no poço asfixiante da drogadição, arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e dos compromissos alienantes da atualidade na qual se encontra. Então, sem a menor dúvida, a mentora Joana de Ângeles confirma o que a ciência já disse, que a dependência química é uma doença. Então a mentora diz, é o espírito enfermo, é o espírito doente, né? Segundo a farmacêutica Samira Turconi, ela estuda a dependência química também, ela nos diz uma coisa bem importante que a gente precisa considerar também. Ela nos diz que o usuário de qualquer substância é um grande conflitado. Ele sofre, ele vive a culpa de fazer os familiares sofrer, porque é um sofrimento para os familiares,
né? E também ele vive a busca frenética da fuga de si mesmo, que é aquela situação que nós já falamos, que muitas vezes a pessoa ela não se sente em condições de passar pelas dificuldades, de lutar, não se sente com ânimo, com coragem para passar pelos desafios, pelas dificuldades que a vida apresenta, e aí é uma forma então de fuga. E aqui a mentora nos fala sobre o alcoolismo, e ela nos diz que ele instala-se em razão do uso dessa substância fazer parte do jogo social, dos relacionamentos que primam pela futilidade, pela falta de profundidade, permanecendo na superfície das aparências que proporcionam as libações, ou seja, o uso das bebidas com brinde, sejam quais forem os tipos de bebidas, né, que ela cita aqui, como forma de esconder o desinteresse que sentem umas criaturas por outras. Então a gente percebe o quanto a mentora o quanto ela aprofunda o tema, o quanto ela nos coloca o texto dela numa forma que nos traz muitas reflexões, não é? E ela nos diz ainda, perigoso pela facilidade com que são encontradas as bebidas alcoólicas, esse vício do álcool tornou-se um grave problema social e de saúde, né? Então a gente sabe que, por ser uma substância que a venda é permitida, é muito fácil de ser encontrada, né? E aí nós estamos assim, ó, chegando ao final do ano, uma reflexão que eu trago aqui neste momento. Estamos chegando ao final do ano, período em que acontecem muitas confraternizações, tanto nas famílias, dos grupos de trabalho, amigos, várias confraternizações. E é uma cultura muito enraizada na nossa sociedade que nas comemorações sejam feitos brindes, sejam servidas, né, e sejam utilizadas bebidas alcoólicas, né? E ela fala aqui, ó, que o uso do álcool faz parte do jogo social, né? Só que ao mesmo tempo que ela diz isso, ela nos chama a atenção para que isso não descambe para um uso mais próximo da dependência, né? E aí ela diz assim, ó, que o problema desafiador deve ser enfrentado com coragem. Então, quando as pessoas percebem que já estão exagerando, então que precisa ligar uma luzinha de alerta, né? Para que essa situação seja enfrentada com coragem. Então ela diz assim, equivale a dizer, com clareza e conhecimento de causas e efeitos que podem ser desagregadores. E aí ela continua aqui, quanto mais escamotear-se o drama da drogadição e fingir-se que não é tão grave quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão de mais difícil solução e mais perversa. Então nós sabemos que esse drama da drogadição traz às famílias muito sofrimento, né? Nós sabemos disso. Nós temos o grupo Apoio Fraterno Bom Pastor, no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e a gente sabe o quanto isso traz sofrimentos, mas também o que a mentora está falando aqui é que muitas vezes, quando a família se dá conta, ou quando se descobre, né, que um membro da família está, então, sob dependência, muitas vezes a primeira atitude é a família se fechar, até por receio de que as outras pessoas fiquem sabendo, né, tentar resolver ali no grupo familiar. Então, ela está dizendo assim, ó, que
tornará a questão de mais difícil solução, né? Que nós vamos falar da como a família então pode encaminhar essa situação. Mas antes nós vamos falar o que a mentora diz sobre a educação. Qual seria o meio de prevenir então? Já que o álcool faz parte da cultura ocidental, né? Ela diz assim, ó, a educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é o recurso preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que lidar com ela depois que ela está instalada. A educação, a orientação, né? E aí a gente traz um outro questionamento que nós vamos deixar aqui como reflexão para todos nós, sem nenhuma crítica, mas uma situação que muitas vezes acho que muitos de nós já vivenciamos e já fizemos parte, né? Quantas vezes a gente já visualizou o consumo de álcool pelos adultos, claro, em aniversários de crianças, né? Então, se a gente educa mais pelo exemplo do que pelas palavras, a gente deixa essa reflexão aqui, né? Porque é um costume da nossa sociedade, é muito comum, é muito comum. Então, como a mentora diz que a melhor forma enquanto prevenção é a educação, é a orientação, e aí passa pelo exemplo, então a gente deixa só essa reflexão aqui. E aí, o que fazer então quando se identifica uma conduta preocupante na família em relação ao uso de substâncias? O que fazer então quando um familiar, um amigo, está fazendo um consumo excessivo de alguma substância lícita ou ilícita, né? Nós temos então o grupo Apoio Fraterno Bom Pastor, que tem como objetivo auxiliar almas a vencer a dependência química. Esse grupo, ele é filiado à Associação Médico Espírita de Santo Ângelo. Os voluntários todos fizeram capacitação para trabalhar, né? E aí a gente pensa também, né? Quando o familiar dependente ainda não aceita que precisa de ajuda, que precisa fazer um tratamento médico ou procurar um grupo de ajuda, o que fazer? Então, o familiar pode procurar o grupo de apoio fraterno para saber como poderá ajudar esse dependente, né? Participando das reuniões que acontecem todas as terças-feiras na nossa casa espírita, aqui tem o endereço, no horário das 19 às 20 horas e 30 minutos. Então, a partir das 18 horas e 30 minutos, a casa é aberta, é feito o acolhimento, né? As pessoas são recebidas e aí, a partir das 19 horas, a porta é fechada. Por que a gente trabalha lá com essa metodologia? Porque, segundo o idealizador desse projeto, Apoio Fraterno, o fechamento da porta, rigorosamente às 19 horas, é uma maneira de trabalhar a disciplina, principalmente com aquele dependente que muitas vezes, na dependência, tem dificuldade de seguir regras e limites. Então, essa é uma forma já de tratamento, né? E aí, nós vamos trabalhar, então, aqui de forma muito rápida, como que funciona. Então, nós temos a oração da serenidade, que depois nós vamos fazer aqui no final. E esse lema de compromisso, ele é lido no início de cada reunião e no final de cada reunião. E por quê? Porque para ressaltar
o caráter de privacidade das reuniões. Então, tudo que é dito, tudo que é ouvido, tudo que é visto nas reuniões tem um caráter de privacidade muito grande, porque as pessoas vão às reuniões muitas vezes e no segundo momento da reunião, que é do depoimento, é o momento das pessoas desabafar, de colocar suas preocupações, suas dores. Então, tem essa questão da privacidade. Então, muitos receberam aqui o folder, né, de divulgação, nós trouxemos, né? E também trabalhadores das outras casas podem fazer a capacitação para trabalhar no grupo de apoio fraterno Bom Pastor. Bom, então nós estamos agora concluindo a nossa exposição e nós vamos fazer uma prece, agradecendo ao nosso Pai Criador, de infinita bondade, justiça, misericórdia, agradecendo o nosso Mestre Maior, o nosso irmão Jesus, agradecendo aos espíritos amigos que nos auxiliam, mas agradecendo a equipe espiritual que dá assistência para esta casa, a nossa gratidão. Mas também vamos pedir, Senhor, por todos os necessitados, principalmente aqueles irmãos que estão escravizados pelos vícios de toda a ordem, que eles possam receber o amparo, os tratamentos, o ânimo, a coragem, para terem a vontade de se libertar. Senhor, pedimos por toda a humanidade que passa por tantas dificuldades, tantos desafios, que cada um de nós neste momento, Senhor, possa ser envolvido em vibrações de paz, de entendimento, de tratamento, e que possamos, Senhor, continuar vigiando os nossos pensamentos e usando o mecanismo da oração, essa ferramenta tão eficaz para as nossas vidas. E agora, para finalizar, nós vamos fazer a oração da serenidade, que nos diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite a todos.